Saudações web ouvintes, começando uma nova série de palestras, agora com temáticas espíritas gerais, fazendo uma leitura dirigida pela ótica espírita sobre as letras de músicas populares brasileiras da nossa MPB. Faz-se necessário deixar claro que esta interpretação não necessariamente condiz com a ideia dos compositores, quando elas foram escritas, ou com as ideias que a espiritualidade os inspirou naquele momento da criação artística. Portanto, antes de mais nada, quero frisar que estas séries são resultado da superinterpretação, como diz Humberto Eco, baseada na minha experiência pessoal e profissional à luz da doutrina espírita, entendendo que esta, como um instrumental metodológico, a fé raciocinada, ou seja, a fé inabalável e pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Feita esta pequena e necessária introdução, vamos à nossa interpretação da letra da música, que retoma uma ancestral forma de conceber a vida no planeta, a ideia dos ciclos naturais. O pensamento racional em que se baseou nossa cultura dita ocidental tristemente abandonou a ideia de um tempo cíclico e estabeleceu como paradigma geral o tempo linear, onde encadeiam causas e consequências, onde muitas vezes, como dizem os filósofos estruturalistas, e se desconsideram as rupturas e as continuidades, e como espírita se desconsidera as influências do plano espiritual sobre o plano individual e sociocultural. Para termos dois exemplos do tempo cíclico, eu cito primeiro a sabedoria de Salomão, no livro de Eclesiastes, da Bíblia, capítulo 1, versículos de 4 a 7, e o mesmo capítulo 1, de 9 e 10, e no capítulo 3, o versículo 15. Vamos à sabedoria de Salomão. Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo, o mar nunca se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali retornam eles a correr. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. O que já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede contas do que passou. E o segundo exemplo vem também na musicalidade brasileira de Lulu Santos, na belíssima canção Com Uma Onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. É nesse contexto de circularidade que vamos entender e interpretar a musicalidade de Milton Nascimento.
Mande notícias do mundo de lá. A comunicação com o mundo espiritual sempre houve em todos os tempos da humanidade. E esse intercâmbio religioso pela mediunidade é um fenômeno conhecido desde a época das cavernas. Creio que muitas pinturas rupestres já representavam as aparições de espíritos guardiões, ainda na pré-história. A mediunidade é uma faculdade universal humana. Embora a mediunidade mais ostensiva seja mais rara de ocorrer, entretanto, na história das religiões podemos reconhecer esse caráter divinatório em várias culturas letradas pelos escritos sagrados que produziu. Eram pitonisas, oráculos, necromantes, profetas, profetisas e adivinhos. Todos médiuns a mandar notícias do mundo de lá. Mais recentemente temos a informação que a profecia revelada ao profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e minhas servas derramarei os meus espíritos naqueles dias, e eles profetizarão. Isso também está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 16 a 18. Na residência da família Fox, nos Estados Unidos, aconteceria a reabertura de nova fase de intercâmbios entre mundos. Allan Kardec, tempos depois, traça para a humanidade novos rumos para a comunicação entre vivos do lado de cá e do lado de lá. Chico Xavier, atendendo ao chamado da espiritualidade, coloca-se à disposição de registrar as notícias do mundo de lá. André Luiz, como repórter, nos dá uma reportagem completa da colônia espiritual Nosso Lar, e outras reportagens se seguem depois. A casa de Chico Xavier, primeiro em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, se tornaria verdadeira estação de trem, de encontros, reencontros e despedidas. Além da sobrevivência do espírito à morte física e a comunicação intermundos, a reencarnação é um dos pressupostos básicos da doutrina espírita. Não somos verdadeiros aventureiros de primeira viagem nesse trem da vida. Muitas vezes já chegamos e depois partimos para retornar novamente. Tal como está escrito o epitáfio no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Há uma circularidade na vida. O Espírito de André Luiz nos conta no livro Nosso Lar que lá existe vários ministérios, e entre eles o Ministério do Auxílio, onde orientadores e serviçais da missão ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas e organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Ou seja, as reencarnações humanas são previamente preparadas e as notícias das futuras reencarnações sempre foram preanunciadas bem antes do nascimento e bem antes de existirem testes de gravidez e imagens de ultrassom em 3D. O nascimento de Jesus foi preanunciado a Maria pelo anjo Gabriel, está lá no Evangelho de Lucas. Também houve no Gênesis bíblico a profecia de Deus a Rebeca sobre duas crianças que nasceriam no seu ventre, Esaú e Jacó, que representavam duas nações rivais que brigavam em seu ventre. Ainda casos de Sansão, no livro de Juízes, onde o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: eis que você é estéril e nunca deste à luz.
porém conceberás e terás um filho. Também o profeta Isaías, em seu próprio livro, conta que o Senhor chamou a si desde o ventre, desde as entranhas de sua mãe, e fez menção do nome Isaías. De forma semelhante, foi a escolha do profeta Jeremias e do apóstolo Paulo, também contado no livro de Gálatas por ele mesmo. O profeta João Batista, que ainda no Antigo Testamento já havia sido prevista a reencarnação do espírito de Elias pelo profeta Malaquias, isto há 500 anos antes do nascimento de João, que viria preparar a vinda de Jesus. E seu pai de João Batista, de nome Zacarias, recebe também esta revelação que o seu filho, o espírito e poder de Elias, converteria os corações a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Isto está lá no livro de Lucas. Mas não é só em Israel que o anúncio de novas encarnações ocorreu. A mitologia grega está repleta de revelações dos oráculos e adivinhos sobre os nascimentos felizes ou trágicos dos heróis. Narciso não poderia ver sua própria imagem, e Édipo mataria o pai e casaria-se com sua mãe. E quem não conhece alguma crendice popular ou o caso de um sonho que revelaria que alguém apareceria grávida? O pesquisador Jim Tucker, no seu livro Vida Após a Vida, uma investigação científica das memórias de vidas passadas em crianças, conta que o sonho premonitório pode ocorrer antes do nascimento da criança. Jim Tucker conta nesse seu livro que nessas circunstâncias, um membro da família, quase sempre a mãe, sonha antes ou durante a gravidez que a personalidade anterior ou lhe anuncia que ela está chegando ou lhe pede autorização para isso. Tais sonhos, em geral, ocorrem em casos da mesma família, aqueles que a personalidade anterior é um membro falecido da família do sujeito, ou nos casos em que a mãe do indivíduo ou menos conhecia a personalidade anterior. Casos nas mais variadas culturas incluem sonhos premonitórios que ocorrem aproximadamente em 22 dos primeiros dos 1.100 episódios constantes na base de dados de nosso computador, diz Jim Tucker. Descreve-nos ainda os seus estudos que, às vezes, tudo começa antes mesmo que a criança, o sujeito do caso, tenha nascido. Uma das situações envolve uma pessoa idosa ou moribunda, a personalidade anterior, fazendo uma predileção a respeito de sua próxima vinda. Tais casos são raros, mas costumam acontecer e com certa frequência entre dois grupos. Um deles é o caso dos lamas do Tibete. Embora as suas predições possam ser vagas ou pouco claras, as pessoas que usam para identificar em criancinhas os lamas reconhecidos e renascidos. Os Tlingits, tribo do Alasca, fazem frequentes predições sobre o nascimento. Dos 46 casos estudados ali no Alasca, a personalidade anterior fez predições sobre sua vida futura em 10. Em 8 desses, a pessoa forneceu o nome dos pais de quem queria nascer. Por exemplo, um homem chamado Vitor Vicente disse à sobrinha que voltaria como filha dela.
Mostrou-lhe as cicatrizes que resultariam de pequenas cirurgias e predisse que levaria aqueles sinais para a próxima vida. 18 meses após a morte do tio, a sobrinha deu à luz a um menino que exibia as marcas de nascença nas mesmas áreas do corpo. Uma apresentava até pequenos sinais arredondados dispostos do lado da cicatriz principal, dando aparência de pontos cirúrgicos. O menino declarou mais tarde que era a personalidade anterior. Parecia reconhecer diversas pessoas do convite de Vitor. Assim, o plano espiritual manda notícias de quem fica, ainda e de quem reencarnarão. Eu não pedi para nascer, dizem alguns espíritos rebeldes. E por vezes estão certos, pois há reencarnações compulsórias que se dão à revelia da vontade do reencarnante. Como na letra da música, são pessoas que partem sem ter planos. Mas isto é devido à rebeldia. Melhor ainda, diz o poeta, é poder voltar quando quer. Poder escolher também onde, em que cultura e que companhias familiares terá. Na canção de Raul Seixas, Trem das Sete, esse já utilizava a metáfora do trem para representar a morte. Assim como os gregos usavam o barco de Caronte para atravessar o rio Estige e chegar aos Campos Elíseos, lugar das bem-aventuranças no mundo ou no submundo de Hades. O trem, como anunciado, vem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Esta viagem no trem da morte não se leva bens materiais, só os tesouros celestes, como recomendava Jesus. Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir. Interessante, essas diferentes culturas, elas trazem comportamentos diferentes para a chegada à encarnação e para a partida à desencarnação. Diz a sabedoria popular que os orientais choram quando nasce uma criança, pois começa a sua provação, e fazem festa quando alguém morre, pois terminara bem a sua missão aqui na Terra. Percebemos que não há um trem material, pois é o trem das 7 horas. 7 é um número que representa a perfeição que Jesus espera em sede perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. E por isso é o último do sertão da vida, de provações, porque passa num mundo de provas e expiações. Raul ainda nos traz uma contribuição da perspectiva das religiões tradicionais. O sinal é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Lá vem Deus. E nas EQMs, experiências de quase morte, há muitos relatos correspondentes à crença religiosa de quem passa por tais situações. A poesia de Milton ainda nos possibilita fazer uma intertextualidade com a doutrina espírita, no sentido que a reencarnação é uma lei. Então, necessariamente, todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente a sorrir e a chorar. Há planos reencarnatórios para todos os tipos, como no mito de Er, de Platão, onde as vidas são pacotes de situações boas e más que eram lançadas aos reencarnantes. Com ou sem karma, vida longas ou vida bem curtas. Descreve essa tipologia o poeta. Primeiro, tem gente que chega para ficar. Honra seus pais e tua mãe e
terás uma vida longa na terra, assim diz o livro de Êxodo. O segundo tipo tem gente que vai para nunca mais. Há espíritos, como o de Mozart, que evoluiu a ponto de não mais reencarnar na Terra e hoje habita o planeta Júpiter. O terceiro tipo tem gente que vem e quer voltar. Esta é a triste situação do suicida. Quarto tipo, tem gente que vai e quer ficar. Esses são aqueles que desejam prolongar indefinitivamente sua encarnação na Terra. E o último, o quinto tipo, tem gente que veio só olhar. São aqueles produtos de abortos espontâneos que ainda não se aventuram em novas encarnações. E é assim que o trem da vida e o trem da morte, tudo é um eterno ciclo. O mesmo trem que chega é o trem da partida. São dois lados da mesma viagem. Com isso, aprendemos que, como nós num trem, tudo é passageiro, tudo é efêmero, que estamos em constante movimentação, de lá para cá, crescendo sempre, progredindo continuamente, adquirindo conhecimentos e habilidades morais, ficando a cada dia mais livre da matéria que tanto nos aprisiona ao trem, até que um dia chegue o definitivo trem das 7 horas para nós e como foi para Jesus, vencendo a roda da vida, o samsara, e não tendo mais que encarnar, sejamos espíritos perfeitos. E como diz Raul, amém.